Pesquisas apontam que aproximadamente 10 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema renal. Os rins são dois órgãos de extrema importância para o corpo humano e, como qualquer outro órgão, também podem adoecer. São várias as doenças que os afetam. Elas podem estar relacionadas a hábitos, alterações orgânicas, lesões, entre outros. E para continuar falando sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia de Picos o médico urologista, Dr. Heriberto Barros. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Notícia de Picos. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Heriberto, e para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual é a diferença entre a nefrologia e a urologia, que é a área de atuação do senhor, no trato de doenças renais. Bem, são áreas que trabalham em comum, mas são muito diferentes uma das outras, né? A nefrologia é uma especialidade médica que cuida mais da parte da clínica, né, de algumas doenças. É muito mais ligada à hemodiálise, algumas doenças renais, principalmente doenças autoimunes, doenças de glomerulopatias, né? E a urologia, ela trata doenças mais relacionadas à parte cirúrgica, né? Como tumores, os cálculos urinários, que são as pedras nos rins. Também a gente trata algumas questões relacionadas ao homem, como próstata, doenças do pênis, né? Então, a urologia, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma especialidade exclusivamente masculina, ela trata também parte da feminina, né? Como incontinências urinárias, como eu falei anteriormente, dos cálculos urinários, infecções urinárias. Então, assim, há algo em comum entre as duas especialidades, mas é também essa diferença, que a parte, no geral, a parte urológica, ela também faz a parte cirúrgica. Doutor, e no consultório, quais são os casos com os quais o senhor mais se depara? Bem, basicamente são essas relacionadas principalmente a cálculos urinários, né? Então a gente pega muito essa parte das doenças com cálculos e também do homem o principal são as doenças relacionadas à próstata, né? Essas queixas urinárias que vêm de jato fraco, né? Então a gente pega bastante isso. Mas também há algo que hoje com a vida moderna, principalmente masculina, eles vêm nos procurando a questões de disfunções sexuais, de problemas até de planejamento, hoje como a vasectomia, que é um procedimento que os homens têm mais conhecimento hoje, e isso aí tem sido bastante procurado, essa conscientização, né? Ao invés de uma mulher fazer uma laqueadura tubária, que é um procedimento muito mais arriscado, né? Os homens têm procurado fazer a vasectomia, que é um procedimento bem menos complexo, de recuperação mais rápida. Doutor, e falando, é claro, no âmbito da urologia, esses problemas renais que a urologia trata, eles são doenças silenciosas? Quando vem manifestar um sintoma, o paciente já está com um quadro clínico mais agravante ou não? Sim, a medicina é uma área que, quanto antes você procurar o tratamento, por isso da importância da sua prevenção, do acompanhamento anual ao menos, ou então de acordo com o critério médico, de você estar sempre acompanhando, fazendo a consulta médica. Inclusive, uma das pesquisas que mais fala é que quem lhe dá mais expectativa de vida não é você fazer exames de rotina, não é às vezes você nem ter hábitos saudáveis, mas de você frequentar o seu médico regularmente. Então, muitos pacientes, infelizmente, chegam realmente aos consultórios com doenças avançadas que tiveram ou não tiveram sintomas, ou às vezes sintomas muito leves que não alertaram. E daí, às vezes, quando chega numa fase mais avançada da doença, que vai realmente acarretar mais sintomas, é que ele vai nos procurar. Então, daí a importância da consulta regular ao médico. Se você não quer ir ao especialista, não tem indicação, mas pelo menos ao médico regularmente você deve ir para fazer uma avaliação completa. Heriberto, e agora falando especificamente sobre pedra nos rins. A gente sabe que aquelas pedras que causam um desconforto enorme, muito se fala sobre a falta de não beber água com muita frequência, mas tem um risco maior do que isso. Essa pedra pode se deslocar, não é isso? Isso. Os cálculos urinários, que são essas pedras nos rins, é uma doença bastante prevalente, né? É um pouco mais prevalente nos homens, apesar de que é um perfil muito mais da mulher procurar o médico, devido justamente a esse perfil da mulher, de ela ser mais cuidadosa com a saúde.
O grande risco dos cálculos são justamente isso, deles impactarem no canal urinário e fazer infecções, fazer a dilatação no rim, que pode levar à perda do rim e, inclusive, pode levar à morte, porque pode acarretar uma infecção generalizada, né? E caso você tenha ou apenas um rim, ou se você tiver, porventura, uma obstrução dos 2 rins também, pode ocasionar parada e aí sim você perder esses rins que corre o risco de morte. E a falta de água está de fato relacionada? Sim, um dos principais fatos é justamente o mau hábito que a gente tem. O correto seria a gente ingerir a quantidade de água antes da gente sentir sede. E hoje não, a gente geralmente com a vida corrida, às vezes a pessoa não tem esse costume, acaba deixando para beber água depois. Então, o principal mecanismo de prevenção de cálculos renais é você fazer uma ingesta hídrica boa, ou seja, você beber uma quantidade razoável de água. Ah, doutor, muitos me perguntam, quantos litros de água eu bebo? É muito relativo, porque tem regiões mais quentes, tem regiões mais frias, e ainda esses estudos não são tão unificados. Então, o correto é que você beba uma quantidade de água o suficiente para você urinar uma certa quantidade, pelo menos 2 litros de urina por dia. E a gente dificilmente a gente vai medir. Então você tem que ter um padrão, pelo menos na coloração, né? De uma urina um pouco amarelo clara para bem clarinha. É um sinal que você provavelmente está com um nível de hidratação boa. O senhor falava também sobre infecção urinária. O que pode ocasionar, principalmente no homem, uma infecção urinária? Os perfis, né? Infecções urinárias já são o contrário dos cálculos, são mais comuns em mulheres, né? Principalmente nas mulheres sexualmente ativas, né? Nos homens, eles começam a ter essa questão já com a idade mais avançada, a partir dos 50 anos, que é justamente onde vai começar a ter mais os problemas relacionados à próstata. Então, ele vai ter mais dificuldade para urinar, alguns, e aí isso vai ocasionar alguns sintomas urinários. Nos casos específicos, não existe um sintoma só, né? A gente vê que desde que doa a urinar, com você ir várias vezes ao banheiro, às vezes acordar muito à noite para ir ao banheiro, são sintomas que estão relacionados a alguma disfunção urinária. E é por isso que o mais correto é procurar uma avaliação médica, de preferência um médico especialista, para que ele possa fazer um diagnóstico mais correto e um tratamento mais adequado. Nesses casos, doutor, existe algum fator que predispõe o aparecimento dessas doenças ou está mais relacionado a estilo de vida? Tem. Com relação às infecções urinárias, tem sim. Justamente isso que eu falei anteriormente. Para os homens é muito mais comum depois dos 50 anos, devido justamente ao crescimento da próstata que vem naturalmente com a idade, então tende a ter mais dificuldade a urinar. Para as mulheres, não. As mulheres geralmente têm uma uretra menor, então por isso que elas têm uma infecção urinária mais prevalente do que o homem, uma incidência maior, e principalmente nas que são sexualmente ativas. Por isso que uma das que a gente sempre orienta é que após uma relação sexual, ela deve sempre usar o banheiro, porque é muito importante você fazer despejar essa urina, porque ajuda justamente a eliminar alguma bactéria que esteja ali próximo da vagina. E ainda falando sobre isso, doutor, melhor do que tratar é prevenir. Quais são as dicas, as orientações que o senhor passa, tanto para mulheres como para homens, para evitar problemas renais? Bem, como fala mesmo, o mais barato e o melhor é a prevenção. Então, para você ter uma boa saúde renal, é importante você ter uma saúde completa. E hoje, apesar de que a gente vive num tempo corrido, de estresse, todos nós sabemos o que é importante para o corpo ter uma saúde plena. Hábitos de vida saudável, ou seja, evitar o consumo excessivo de sal, procurar os alimentos mais saudáveis, né? Controle do peso é essencial para a gente ter uma vida saudável, tanto cardíaca quanto renal. Afinal, a gente sabe que os 2 maiores vilões hoje do rim são justamente a pressão alta e o diabetes. Então, você fazendo isso do controle do peso, da alimentação saudável, de prática de exercícios regulares, você vai ter sim uma qualidade de vida melhor. Com o controle disso aí, você vai ter também um rim mais saudável que não possa ter problemas no seu futuro. Muito obrigada, doutor Heriberto, pela entrevista. Dicas valiosíssimas do doutor Heriberto Barros, que é urologista e com quem nós acabamos de conversar. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer aqui, Júlia. Agradeço sempre aqui estar na oportunidade aqui na Cidade Verde. É um prazer estar nesta casa aqui, sempre a gente é muito bem recebido aqui. Até a próxima. Sim, obrigado.